A paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Eduardo Messias, presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Firminópolis, Goiás. Amado ouvinte da Rádio Boas Novas, AM 1020, Deus tem uma mensagem para você. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 33. Mateus, capítulo de número 14, do versículo 22 ao versículo 33. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto ele se despedia da multidão. E despedida da multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre as águas, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma", e gritaram com muito medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais." E respondeu-lhe Pedro e disse: "Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas logo, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou, dizendo: "Senhor, salva-me." E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" E quando subiram no barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: "És verdadeiramente Filho de Deus." Meus queridos, as tempestades da vida são inevitáveis, imprevisíveis, inadministráveis. A vida nem sempre é uma viagem por mares calmos. Não poucas vezes as tempestades furiosas levantam ondas gigantescas contra nós. Nessas horas somos varridos por ventos contrários e temos a sensação de que o naufrágio é inevitável. Assim estavam os discípulos de Jesus no mar da Galileia, mesmo cumprindo uma ordem expressa de Jesus para que entrassem no barco e atravessassem até outra margem do lago. Os discípulos foram surpreendidos por uma medonha ventania, impetuosa e repentina. Tentaram inutilmente administrar a crise. Em vão foram seus esforços. O barco estava afundando, e enquanto os discípulos entravam em pânico, a noite escura e fria já estava adiantada. Já passava-se das 3 horas da madrugada e a situação se tornava cada vez mais ameaçadora. Quando todas as esperanças estão no fim, Jesus foi ao encontro dos discípulos, andando sobre o mar e mostrando que ele sempre vem ao nosso encontro, ainda que seja no último instante. E ele nunca vem para dizer que o nosso problema é insolúvel, é impossível de ser resolvido, mas vem calçando debaixo dos seus pés aquilo que nos ameaça. Antes, porém, de acalmar o mar revolto e aquietar os ventos fortes, Jesus acalmou o coração de seus discípulos. A tempestade que estava dentro deles era maior do que a tempestade exterior. O maior problema dos discípulos eram seus sentimentos e não as circunstâncias. Jesus ainda acalma as tempestades da vida, tanto as exteriores como a interior. Creia nisso. Meu querido, eu te convido agora, de forma muito singela, a você parar o que você está fazendo, para que você possa aproximar-se do seu rádio e ouvir essa palavra de oração. Deus quer te abençoar. Senhor meu Deus e meu Pai, do outro lado desse aparelho, encontra-se um homem, uma mulher, um jovem, uma criança que, desesperado pelas circunstâncias da vida, pelas tempestades que se levantam, pelo vento que sopra, pela chuva que açoita, ele está do outro lado precisando de uma palavra de vida, de fé e de esperança. Eu te peço agora, em nome de Jesus, toque agora na pele, na carne, no sangue, nos nervos, nos ossos do teu filho. Renove-lhe as suas esperanças. Entra nessa causa, Jesus. Opera milagres e maravilhas. Para o homem pode ser impossível, mas tu és o advogado dos advogados, Senhor dos senhores, Príncipe da paz. Neste instante eu quero lhe apresentar essa vida. Entra com providência, opera milagres e faça a diferença em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço e desde já lhe agradeço. Assim termina essa oração, ó Pai. Feche teus olhos, se possível for, estenda suas mãos, deixa eu te abençoar. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça